A paz do Senhor, queridos. Tenham todos um bom dia. É um prazer estar com vocês nessa manhã, entrando na sua casa para falarmos de um assunto de extrema importância, que é a Palavra de Deus. Peço a você que compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas e que curta o nosso canal, deixe o seu like para que nós possamos crescer e pregar a Palavra de Deus com maior eficácia. Na Escola Bíblica de hoje, nós vamos abordar o tema, o destino do corpo. O que acontece após a morte? Qual é o destino da humanidade quando descemos à sepultura? Ressuscitaremos? Teremos um novo corpo? Ou tudo está acabado a partir da morte? Perguntas como essa serão respondidas aqui nesse estudo bíblico. Muitas pessoas não acreditam na eternidade. Muitos acreditam que, ao morrermos, finda-se toda a vida. Mas nós veremos que isso não é uma verdade. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao 22, o apóstolo Paulo nos faz menção a esse tema. E eu quero ler com você nessa manhã. Acompanhe comigo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, abordando o assunto ressurreição. Nós podemos ver claramente que Cristo é a primícia dos que dormem, como diz no versículo 20 desse capítulo. O apóstolo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. E o que é primícia? Nós entendemos que primícia são os primeiros frutos. Os primeiros frutos eram apresentados ao sacerdote, que por sua vez apresentavam aqueles frutos diante do altar de Deus. E uma vez abençoado aqueles frutos, toda a colheita era abençoada. Então nós entendemos através da palavra do apóstolo Paulo que Cristo foi a primícia dos que dormem. Portanto, nós entendemos que há uma colheita, aonde nós somos o fruto dessa colheita. É bem verdade que outras pessoas reviveram no passado. No Velho Testamento, houve pessoas que ressuscitaram. Porém, nós temos que prestar atenção porque não houve uma ressurreição de fato. O que houve ali foi que aquelas pessoas reviveram, pois reviveram e em seguida conheceram a morte novamente e agora dormem. Ao passo que Cristo, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, para a eternidade. E Cristo não conheceu a morte novamente, a morte foi vencida. Portanto, isso nos dá a certeza de que Cristo é a primícia dos que dormem, uma vez que ele ressurgiu de entre os mortos para nos dizer que há sim ressurreição para todo aquele que crê em Jesus. E é importante nós observarmos e entendermos que a ressurreição, ela de fato é uma promessa. Porque Paulo diz que se nós crêssemos no Evangelho, aonde Cristo fosse pregado como morto, nós seríamos os maiores miseráveis. Mas nós cremos no Evangelho vivo, aonde Cristo, como eu disse, é a primícia dos que dormem, ressuscitou e vive eternamente.
E isso foi nos dado como promessa. Amém, queridos? Então, nesta manhã, nós abordaremos esses assuntos. Nós tentaremos aqui juntos responder a essas questões. Com que corpo? De que forma será? Quando? Como? E ao longo dessa lição, nós tentaremos revelar aqui aquilo que está exposto na palavra de Deus. No primeiro tópico da lição, tem como título Todos nós ressuscitaremos. E isso é uma verdade. Muitos se enganam em achar que a morte é o fim de tudo. A morte consiste, na verdade, na separação do imaterial, que é a alma e o espírito, do material, que é o corpo. A morte, então, é uma transição para a eternidade, aonde o corpo desce à sepultura e o espírito é devolvido para Deus. E é importante também salientar que a ressurreição ela se dará em 2 períodos. O primeiro período, no arrebatamento da igreja, aonde os justos serão ressuscitados e serão levados às alturas juntamente com os arrebatados. E a segunda ressurreição após o milênio, aonde os ímpios serão ressuscitados, julgados e sentenciados à tristeza eterna e à perdição. E como o corpo ressuscitará? O corpo ressurgirá sem pecados, sem defeitos, sem danos, um corpo incorruptível. E também vamos ver que existe a diferença entre o gozo versus o tormento eterno. Existe 2 direções, uma vez que nós teremos 2 grupos e 2 períodos, aonde 2 grupos distintos ressuscitarão. É bem verdade que nós podemos afirmar que cada grupo tem um destino diferente. O ímpio e o justo. O justo vai viver no seio de Abraão. E o ímpio, tormento eterno. É importante nós frisarmos isso, porque muitas pessoas acreditam que ao findar a vida, ao descermos à sepultura, está acabado. A Bíblia diz que foi dada ao homem a possibilidade de morrer uma só vez. E após isso, segue-se o juízo. Né? Então a gente entende pela palavra de Deus que o justo não seguirá o mesmo caminho do ímpio. Isso é bem claro. A alma e o corpo dos ímpios serão punidos no inferno, né? Ao passo que os justos dormirão no Senhor, descansarão no Senhor. E isso é importante porque isso é uma promessa de Deus para nós. Isso traz para o cristão uma certeza, uma tranquilidade, uma paz e uma esperança. É importante entendermos isso, porque isso foi nos dado como promessa de que o Senhor virá nos buscar. Ainda que estejamos mortos, Ele ressuscitará a cada um de nós, para que nós possamos herdar as mansões celestiais. Portanto, a morte, não existe motivo de temor perante a morte, porque a morte é apenas uma transição para nós encontrarmos o nosso Deus na eternidade. Por isso tenha esperança, meu irmão. Tenha paz no seu coração e fique tranquilo, porque a morte não é o fim de tudo, mas apenas o início da eternidade com Deus. Trabalhe para que isso seja alcançado na sua vida, porque Jesus já nos deu a promessa. No tópico 2, vamos abordar o assunto a ressurreição dos justos. Nesse tema, nós vamos falar como isso acontecerá. Nós já sabemos que a ressurreição se dará por 2 grupos. A primeira, no arrebatamento da igreja, aonde o Senhor ressuscitará os justos, aqueles que morreram pela palavra e com a palavra no seu coração.
e esses encontrarão com o Senhor juntamente com os arrebatados. Terão os seus corpos transformados. Terão seus corpos gloriosos, isentos de doença, isentos de defeito, na forma adâmica, na forma original, a forma em que Deus criou o homem. Então, assim como Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou em um corpo glorioso, mas com todas as características, assim seremos nós. Ressuscitaremos com um corpo transformado, com um corpo sem pecados. E receberemos uma nova morada, uma nova casa, porque o próprio Jesus disse que viria novamente para nos buscar e prepararia um lugar para nos receber. Então, nós precisamos crer nessa promessa, porque o Paulo diz que nós seríamos os maiores miseráveis se não acreditássemos nisso. O Evangelho não teria sentido se nós não crêssemos na ressurreição de Cristo. O Evangelho não teria fundamento se nós não crêssemos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que Ele virá nos buscar para assim termos morada com Ele. Porque se não fosse assim, Cristo seria como um líder qualquer que lutou por um ideal e ao morrer seguiu-se o juízo. Mas ao contrário, Cristo ele morreu, ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus para a eternidade com Deus. Vivo. Precisamos crer, né, e ter certeza desse evento. Um evento que vai marcar a igreja na terra. E como será a ressurreição dos ímpios? No caso dos mortos em Cristo, os corpos serão transformados. Os injustos ressuscitarão para vergonha e desprezo. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Então, para aqueles que não aceitaram a Cristo, que morreram na iniquidade, no pecado, entraram na eternidade sem Jesus, segue-se o juízo. Serão aprisionados em sofrimento eterno. E para onde irão os ímpios? Vamos avaliar as seguintes passagens bíblicas relacionadas a este tópico. Ao morrer, o ímpio vai para o Seol, ou Hades, lugar destinado aos ímpios. Os justos escapam do Seol pelo poder de Deus. Salmo 49, 15. Os ímpios serão aprisionados, aguardando o dia do julgamento, quando serão condenados e lançados no lago de fogo, e ali permanecerão eternamente. Observe que os justos dormem no Senhor. Os ímpios são aprisionados em tormento até o dia do julgamento, aonde receberão a sua sentença e serão lançados no inferno no seu estágio terminal. Como a Bíblia diz, o lago de fogo ardente. E ali sofrerão perpetuamente. Nós aprendemos que os ímpios serão lançados no lago de fogo ardente após o milênio, aonde eles serão ressuscitados para receberem as suas sentenças e viverem na perdição eterna. Serão julgados por suas obras, condenados eternamente. Portanto, queridos, ser fiel é um requisito importantíssimo para que nós possamos usufruir do gozo eterno. Não só a salvação gratuita de Cristo, mas ser fiel até o fim. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarde o que você tem, irmão. Guarde a promessa de Deus em seu coração, de que um dia Ele virá nos buscar. A palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, viverá. Isso quer dizer que ainda que você esteja morto, aqueles que morreram no Senhor podem passar décadas
Quando Jesus voltar, esses tornarão a vida para morar com o Senhor nos céus. Querido, no momento de angústia, no momento de dificuldade a qual nós estamos passando agora, eu quero deixar para você uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança, de confiança, de fé. Porque nesses momentos difíceis nós precisamos ter fé, fé em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Confie no Senhor plenamente. Confie no Senhor, nas promessas que o Senhor fez a você. E das maiores dela é a salvação da sua alma. Muitos estão angustiados, desesperados por conta dessa pandemia que tem assolado o nosso planeta. Mas eu te digo, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deixa aos pés do Senhor toda a tua ansiedade. Foque na salvação da sua alma, da sua família, da sua casa. Invista o seu tempo e o seu coração nas promessas que Deus fez a você. Porque você tem a certeza que, por maior que seja o problema, por maior que seja a pandemia que vem assolar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso planeta, ainda que nós venhamos morrer, nós temos a certeza de que nós moraremos eternamente com Cristo. Então a morte não é motivo para ser temida. Não há motivo para temermos a morte, porque o homem só pode destruir a carne, mas o Espírito vive com Cristo. Então, queridos, se apeguem nessa certeza, nessa fé, de que nós ressuscitaremos primeiro. Os justos ressuscitarão primeiro na vinda de Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Portanto, recapitulando, todos ressuscitarão. A morte não é o fim, a morte não é o fim da vida. A morte não é o fim de tudo, a morte é simplesmente a separação do material do imaterial. É uma transição para a eternidade. Portanto, todos, justos e injustos, ressuscitaremos. Porém, isso se dará em duas etapas. Primeiro, os justos, no arrebatamento da igreja. Depois, os injustos, após o milênio, aonde receberão a condenação e serão lançados no lago de fogo ardente para a condenação eterna. E como nós ressurgiremos? Vamos recapitular. Nós ressurgiremos num corpo glorioso, transformado, na forma adâmica, na forma original. Ressuscitaremos com um corpo sem pecado, com um corpo sem mácula, sem mancha, sem doenças, sem mutilações, um corpo perfeito. E como será o processo? Uma vez que fomos ressuscitados, dormiremos no Senhor, descansaremos, ao passo que o ímpio viverá em tormento, até o dia do seu julgamento. Então, querido, essa questão de imortalidade, essas questões escatológicas são questões que geram polêmicas, porque muitas pessoas acreditam que a morte seja o fim. O suicida, por exemplo, ele acredita que ao tirar a sua vida, tudo está acabado. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que após a morte segue-se o juízo. Por isso há um engano entre milhares de pessoas que acreditam que a morte é o fim de tudo. A imortalidade é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. Assim, o apóstolo Paulo ensinou sobre o futuro do corpo, que diz assim: porque convém que isto que é corruptível
se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Querido, sejamos fiéis até a morte, porque a palavra de Deus nos garante que valerá a pena. Eu quero, nessa manhã, deixar uma palavra para você de ânimo. Muitos jornais e revistas têm trazido para dentro da sua casa notícias ruins, notícias tóxicas. Muitos jornais só pregam desgraça, tristeza. Eu quero te convidar nessa manhã para, a partir de hoje, profetizarmos sobre o nosso país, profetizarmos sobre a nossa cidade, profetizarmos sobre o nosso planeta, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra e sob a palavra dele nós temos autoridade para profetizar. Nós somos a igreja de Cristo e nos foi dado a autoridade em Jesus de curar os enfermos, de orar e expulsar os demônios, expulsar a enfermidade. Então, nesta manhã eu te convido para nós fazermos uma oração e pedir ao Senhor que venha mover o sobrenatural sobre a nossa cidade e sobre todos os lugares que estão sendo assolados por essa grande pandemia. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que está nos céus, Pai, nós viemos aqui em Tua presença, sob a Tua autoridade, profetizar a cura, Pai, do nosso povo, da nossa nação e das demais nações. Que o Senhor venha repreender, Senhor, esse vírus e que o Senhor venha restabelecer a ordem, Pai. E em nome de Jesus, nós profetizamos e damos ordem ao caos, que cesse em nome de Jesus. Queridos, que Deus vos abençoe nessa manhã. Essa foi a lição de número 6 da nossa revista, onde nós tratamos o tema O Destino do Corpo. Então, nós aprendemos juntos que o nosso corpo ele tem um destino na eternidade. Na eternidade, viveremos com Cristo. E que a morte não é o fim de tudo. A morte é apenas a separação da alma, do espírito e o corpo, do imaterial do material. Nós também aprendemos que há uma promessa de Cristo para as nossas vidas, de que um dia seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Ele. Então creia nessa promessa, seja feliz vivendo essa promessa e que Deus te abençoe grandemente e muito obrigado. Fique na paz do Senhor. Amém.